E bom, no vídeo de hoje a gente separou 3 fundos imobiliários para o mês de agosto. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque eu tenho certeza que nesse vídeo você vai aprender algo novo. Bom, como parâmetro para separar esses 3 fundos imobiliários, a gente considerou o cenário econômico atual. Se você não sabe, a nossa taxa de juros está 15% ao ano. Quando a gente olha aqui para o relatório do Boletim Focus, que é o que o Banco Central nos sinaliza, né? A cada 45 dias tem uma reunião do Copom, eles definem a taxa de juros vigente e fazem essa projeção para o futuro. Aqui nessa última coluna está a taxa de juros, então hoje ela está em 15%. Para 2026, a previsão é para 12,5%, 2027, 10,5% e 2028, 10%. A gente também tem aqui em cima o IPCA, olha só. Então o IPCA em 5,10%, para o final de 2025 ele já caiu. O IPCA caiu justamente por conta da taxa de juros estar alta, então acaba diminuindo a inflação. Considerando esse cenário de taxa de juros elevada, a gente separou um fundo de papel que vai se beneficiar dessa alta da taxa de juros, né? Porque ele tem grande parte do seu portfólio atrelado ao CDI, que é diretamente impactado pela taxa de juros, um fundo de logística com uma ideia um pouco mais defensiva e um fundo que a gente vê como oportunidade, que é um fundo de shopping. Nós vamos adentrar dentro desses 3 fundos para entender realmente qual que foi a ideia e o porquê da escolha de cada um deles. O nosso primeiro fundo, que é o fundo de papel, então é o KNCR11, né? Está cotado a 103,64 com um PVP de 1,02. Aí você já vai me dizer, Jonathan, mas o PVP dele está acima de 1, o fundo não está descontado, ele não é uma oportunidade. Como é que está se indicando uma coisa que não é oportunidade? Bom, na verdade a gente tem que ver isso aqui de uma outra forma, né? Veja bem, o dividend yield do KNCR11 nos últimos 12 meses foi de 12,52%. E quando a gente pega no último mês, o dividendo que a gente teve foi de 1,29%. Ou seja, ele está pagando mais que 1% ao mês. Isso se deve principalmente a uma coisa, olha só. Quando a gente vem aqui no relatório gerencial do KNCR11, a gente vê que a MTM dele, ou seja, a taxa média de rentabilidade dos ativos que ele tem é do CDI mais 2,24%. E agora olha que interessante, lembra que lá no começo a gente falou que a taxa Selic ela impacta diretamente no CDI? Como a taxa está alta, o CDI também vai subir. E a rentabilidade do fundo está atrelada ao CDI, ou seja, se a taxa de juros do Brasil sobe, o KNCR11 entrega um resultado bom. Se a taxa de juros cai, não que ele vai entregar um resultado ruim, mas o resultado vai cair um pouco mais e a gente vai ter outros fundos valendo a pena. Para exemplificar isso com dados, né? A gente vem aqui, olha só. A gente vem aqui na carteira de ativos do fundo e perceba, cada linha dessa aqui, né, representa um CRI, que é um ativo do fundo. Aqui no canto direito estão as porcentagens da carteira, então a gente pode também já tomar como base que ele não é um fundo que tem uma concentração grande em um CRI só. Isso é um ponto muito importante. Se ele fica muito concentrado em um ativo só e esse ativo é inadimplente, a gente tem um impacto muito grande, né? A gente vê o que aconteceu ali com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é totalmente concentrado no agro, mas ele tem mais do que 30% da sua carteira no agronegócio. A gente teve um impacto muito significativo, né? As ações caíram mais de 60% desde o ano passado. Mas voltando, então ele é um fundo que está bem pulverizado e aqui nesse campo index, a gente vê a que taxa que esses CRIs estão indexados. Perceba que grande parte, se não a maioria, né? A gente tem alguns aqui com IPCA+, mas grande parte está atrelado ao CDI. CDI mais uma taxa fixa, certo? E aquilo que a gente comentou anteriormente, viu até nas primeiras páginas do relatório. Com o CDI aumentando, esse rendimento vai aumentar. E aí a gente vê um dividend yield tão alto, né? Que desde o começo do ano, praticamente quase todos os meses, foi acima de 1% ao mês. Então, na verdade, esse PVP de 1,02 aqui, não é que ele tá caro, é que a gente está aceitando pagar um prêmio pelo KNCR11. Como eu tenho uma taxa de juros alta até o final de 2025, a gente tem 4 meses aí com uma provável rentabilidade alta, dividendo distribuído bem expressivo. Então, eu tô aceitando pagar esse prêmio por essa rentabilidade, por esse fluxo de caixa que ele vai me trazer. O nosso segundo fundo é um fundo de logística, como a gente falou no início do vídeo, e ele é o BTLG11, beleza? Fundo cotado a R$ 99,20, dividend yield de 9,57%, e aqui um ponto também, né? A gente já vê a diferença dele pro fundo de papel. Como o fundo de papel está atrelado ao CDI e está rendendo muito, o rendimento dele é muito superior ao BTLG11. E o PVP também. E a ideia do BTLG11 nessa sequência de 3 fundos imobiliários é justamente mais defensiva, tá? O BTLG11 ele vem a um fundo que ele apresenta uma vacância histórica baixa, ou seja, eu tenho uma recorrência de rentabilidade. Porque se a minha vacância aumenta, a minha rentabilidade diminui. Imagina só, eu tenho 10 casas alugadas a R$1.000 por mês cada. Um exemplo, eu tô com uma vacância de 10%, que eu não tenho uma casa alugada. A minha receita mensal vai diminuir. E não tem como ele distribuir uma coisa que ele não recebeu. Então, se a minha vacância é baixa,
baixa, logo o meu rendimento ele é mais consistente e o fundo começa a ter mais qualidade, né? Ele fica mais atrativo pra gente como investidor. Eu vou ter uma certeza de que aquele dinheiro que eu coloquei vai estar rentabilizando para mim. Então, olhando direto aqui no relatório, né? O valor patrimonial da cota está 104,21. Se a gente pega no investidor 10, ele está cotado a 99,20. Ou seja, eu tenho um PVP de 0,95. Tá com 5% de desconto esse cara. Hoje ele está rendendo 78 centavos por cota. O dividend yield de 9,4%. Tem 34 imóveis, um vault. Se você não sabe o que é vault, né? Seria o tempo de duração desses contratos. Ou seja, quanto maior o vault, melhor para o fundo. Por quê? Porque eu tenho uma certeza, né? Uma recorrência de receita já prevista por mais tempo. Isso possibilita que eu faça investimentos, aquisições, enfim, tudo mais. A vacância financeira dele está de 1,9%, extremamente baixa, tá? Um ponto aqui até de atenção pra gente seria se essa vacância vir a subir, e daí ele não vai ficar tão atrativo. Imagina uma vacância de 10%, aí vai afetar muito o resultado do fundo. Uma ABL total de 1.300 metros quadrados. Mas, Jonathan, o que seria ABL? ABL seria a área que o fundo tem para alugar, né? A área disponível para alugar. Porque imagina, você tem um terreno lá de 2.000 metros quadrados, mas o seu galpão provavelmente não vai ter 2.000 metros quadrados, porque tem que ter estacionamento, tem que ter uma área de trabalho, enfim, tudo mais. Tem que ter uma área que não posso usar, provavelmente, alguma coisa nesse sentido. Então, o ABL se refere àquela área produtiva, que vai render algum dinheiro pro fundo. E por fim, a gente tem aqui um fundo um pouco polêmico, ele está com uma característica aqui mais de oportunidade realmente, né, que é o XPML11, né? O XPML11 aí hoje atualmente com 15% de desconto, né, um PVP de 0,85, pagando 11,21% de dividend yield, né? O fundo aí que está com um certo problema no seu caixa, e isso acaba refletindo aqui na cotação dele. Outra coisa que afeta o fundo também, né? Tanto de logística quanto o XPML11, que é um fundo de shopping, é a questão da alta na taxa de juros, né? Então, o fundo de shopping ele é um pouco mais penalizado por isso, justamente porque ele está um pouco mais ligado com o varejo, né? Então o varejo brasileiro, né? Se eu tenho uma taxa de juros alta, o meu dinheiro fica mais caro. Se eu tenho uma taxa de juros alta, o dinheiro fica mais caro, o poder aquisitivo da população diminui, né? Porque geralmente a taxa de juros ela vai acompanhar a inflação. Então o pessoal que movimenta a economia vai estar comprando mais, o varejo vai estar sendo penalizado. E isso acaba refletindo, por exemplo, num fundo de shopping. Dentro do shopping eu vou ter várias lojas. Se tem gente comprando menos e o pessoal que alugou a loja me paga o aluguel com o dinheiro que ele fez vendendo os produtos dele, eu também vou ser indiretamente impactado. E no caso do XPML11, né, além de todo esse cenário macroeconômico que penaliza o fundo, a gente também tem isso aqui, olha só. Esse aqui é o cronograma de desembolsos do fundo, né? Então ele projeta pra gente, esse carinha aí azul seria o caixa que ele tem hoje, 346 milhões. Esses dados aqui eu peguei do último relatório que o fundo soltou, né? E os desembolsos que ele tem até o final de 2027, que é esse último campo aqui. Perceba que aqui, ó, encerramento de 2025, o fundo está com 347 milhões negativo. Ou seja, ele fez a aquisição de alguns imóveis e parcelou essas compras. E ele vai ter que fazer o desembolso desse valor para ir pagando as compras que ele fez parcelado. Olha só, ele vai ter uma segunda parcela aqui do Jundiaí Shopping e a terceira parcela do SYN, que a gente vê aqui embaixo, ó, 2025 a segunda parcela do Jundiaí Shopping e a terceira parcela do portfólio SYN. O valor dessa parcela, a data de pagamento, ou seja, ela vence só no final do ano, só que ainda assim o fundo não tem o caixa suficiente para pagar isso. Então ele vai ter que fazer alguma movimentação para arrumar esse dinheiro. Ou seja, pegar esse dinheiro com alguém, só que aí a gente tem um problema grave de que a taxa de juros está muito alta, então provavelmente a taxa dessa dívida também vai ficar alta, a dívida vai ficar bem mais pesada para o fundo. Ou ele pode fazer a venda de algum imóvel do portfólio. O fundo tem um portfólio reciclável, então ele sempre vai procurando alguma oportunidade melhor que se adeque à filosofia do fundo. Portanto, isso pode ser alguma oportunidade de venda de algum imóvel que não está bem alinhado com a diretriz do fundo. Ou o fundo pode fazer uma emissão de cota. Isso é um ponto que o mercado está precificando, né? Por isso, quando a gente vem aqui no XPML11, a gente vê esse desconto de 0,85%, que a gestão expôs no relatório esses caminhos a serem seguidos, mas ainda não tem nada definido. E uma emissão de cotas pode ser muito prejudicial para o fundo, dependendo a que valor que ela venha, né? Imagina, o fundo vai ter que emitir próximo do valor patrimonial dele. Hoje ele está cotado a 98,66. Então, se ele fizer uma emissão de cotas, ele vai ter que emitir próximo do valor patrimonial da cota. A gente olha aqui, o valor patrimonial da cota do XPML11 tem 115,57 e ele está cotado a 98,50 por causa daquele desconto que a gente falou anteriormente. Ou seja, por que eu vou comprar uma cota a R$100, vamos colocar assim, se eu posso comprar 98, tá mais descontado? Então tem toda essa questão, além de que isso pode diluir o rendimento das outras cotas de quem já está no fundo. Por conta disso tudo, o mercado está
precificando o XPML11. Eu acredito que ele vai ter uma saída para isso, né? O fundo tem que avaliar e realmente o que não vai impactar tanto para tomar a melhor decisão possível. Mas até a gente ter essa definição e avaliar o impacto disso, ele vai continuar descontado e provavelmente como uma grande oportunidade de compra. Então, considerando o nosso portfólio aqui dos 3 fundos imobiliários, a gente tem um cenário bem interessante, né? O KNCR11 que está surfando essa onda dos juros altos, o BTLG11 que segura um pouco o impacto, né? E se beneficia da baixa na alta de taxa de juros, e o XPML11 também, que a gente vê como uma oportunidade, se beneficia muito da baixa na taxa de juros, porém, a gente tem alguns pontos de atenção, né? O BTLG11 é a questão da vacância, se aumentar muito a vacância, apesar de ela ser historicamente baixa, mas seria um ponto de atenção. E o XPML11, né? Que a gente tem que ver como é que a gestão vai sair disso, que decisão que eles vão tomar, mas pode ser visto como uma oportunidade. Então, se você gostou do vídeo, se eu conseguir te ensinar alguma coisa diferente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, e se tiver mais alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos, beleza? Valeu e até a próxima!